texto do versículo ao 11, esse texto que nós da palavra do nosso Deus, é nesse texto que nós iremos aqui meditar, estudar e tirar verdades na noite de hoje. Em Filipenses capítulo 2, versículos ao... Assim diz o texto: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Vamos orar, pedindo a direção do nosso Deus. Deus, agora eu quero, Senhor, que a tua direção, através do teu Espírito Santo, nesse momento, ó Deus, agora, entendimento da tua palavra, Deus, agora onde nós iremos aqui, ó Deus, aprender. Nós iremos aqui olhar para as Escrituras, olhar para esse texto, tirar verdades, ó Deus. Que eu possa, ó Deus, incomodar os nossos corações, guiar o nosso coração, para que nós possamos aqui estar com atenção, desejosos em a tua palavra. Por isso eu te peço, tira tudo aquilo que tentar nos atrapalhar, tira tudo aquilo que tentar tirar o nosso foco. Que o Espírito Santo possa direcionar nesse momento, quebrando os nossos corações, nos preparando, ó Deus, agora para ir a tua palavra, ir a tua voz. Usa, ó Deus, somente que sim, eu oro e peço a tua direção nesse momento. Eu agradeço. Aqui no capítulo 2, Filipenses, e não somente no capítulo 2, mas em toda a carta aos Filipenses, Paulo é o autor dessa carta. Como no capítulo 1, versículo 1, ele vai se apresentar como autor da carta. A carta tem como destinatários filipenses, crentes da cidade de Filipos, uma colônia que ficava em uma parte da Macedônia. Certamente Paulo escreveu essa carta quando estava preso em Roma, pois a parte final do capítulo 4, se você for lá no capítulo 4 da carta aos Filipenses, você vai ver que há uma saudação dos da casa de César. Então isso e algumas outras coisas dá indícios que Paulo estava preso. A igreja de Filipos foi fundada em Atos capítulo 16. Depois que Paulo tem uma visão em que se apresenta um homem da Macedônia e lhe pede para que vá para lá. Os convertidos iniciais incluem Lídia, uma comerciante de compra, e o carcereiro de Filipos e sua família. Tudo isso registrado lá no capítulo 16 de Atos. Ao ler a carta, vemos que Paulo tem o objetivo de encorajar os cristãos a permanecerem firmes na fé, unidos no amor, e seguirem um exemplo marcado por humildade, obediência e serviço. Ao lermos os versículos 1 ao 11, como nós fizemos agora, podemos extrair grandes verdades ensinadas por Paulo, totalmente ligadas à vida de Cristo. Verdades essas que podem nos alertar e nos confrontar
para que possamos decidir. Quero que possamos sair daqui hoje lembrando disso. Se todo o tempo que nós passarmos aqui, se você não conseguir prestar atenção em nada, eu não creio que será assim, mas pelo menos essa frase, ou pelo menos essa ideia, eu quero que você possa sair daqui essa noite. A humildade de Cristo nos ensina a viver uma vida em unidade, de entrega, em obediência. Então, se chegar no final da mensagem de hoje, você não estiver lembrando de nada que foi aqui dito, você saia com isso. A humildade de Cristo, viver uma vida em unidade, de entrega, em obediência a Deus. Eu quero começar perguntando para você, após a gente ver aqui esse contexto do livro de Filipenses, eu quero perguntar para você, qual o sentimento que você sente quando está reunido com seus irmãos? Quando você vem para a igreja, quando você está aqui para fazer alguma atividade, servir em algo, ou até mesmo em uma programação, qual o sentimento que você já parou para pensar nisso? Será que você fica, Deus, que negócio da igreja? Que alegria eu estou sentindo na ação. Negócio massa é estar aqui na igreja. Qual o sentimento que você já pensou nisso? Quando você está aqui hoje mesmo, você pode tentar imaginar ou tentar compreender qual o sentimento que você tem, o que é que você está sentindo em estar aqui. Eu dei como título a essa mensagem a humildade de Cristo à igreja. Sabendo disso, e lembrando da nossa frase, da nossa ideia, olha só o que Paulo vai nos ensinar a partir do versículo 1. A humildade de Cristo na igreja faz com que nós possamos estar. Olha só o que diz o versículo. Portanto, se há algum conflito com Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma. Olha só o que Paulo diz. Tenham o mesmo, sintam o mesmo. Paulo, em amor, chama a atenção dos filipenses para a unidade e harmonia da igreja. Paulo ensina isso, pedindo com desejo seu de ver aqueles irmãos vivendo em harmonia. Olha só, se você prestar atenção no versículo 2, pelo menos 4 vezes, Paulo fala essa palavra, mesmo. Sintam mesmo amor, mesmo ânimo, sentir a mesma. Que a gente possa entender um pouco o que é que Paulo está trabalhando. Se você voltar aí para o capítulo, versículos do 9 ao 11, olha só o que ele diz aí. Capítulo 1, versículo 9. E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de justiça, são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Olha só, em um grupo de louvor, hoje nós estávamos um pouco desfalcados, né? Ou muito. Em um grupo de louvor, deve existir harmonia, tanto da música, se você já estudou música, você tem alguma ideia de música, deve existir a harmonia da música. E também em um grupo de louvor, deve existir harmonia quanto aos integrantes que estão fazendo parte desse grupo. Todos precisam tocar a mesma nota. Todos precisam estar no mesmo tempo, sentindo a mesma vibe da música, para que possa dar certo aquilo que foi escolhido para ser tocado, certo? Então, se existe um grupo de 6, 7 pessoas, cada um tocando algo, 3 pessoas cantando, se uma pessoa estiver num tempo, a outra estiver em outro tempo, um toca numa nota, o outro canta em uma nota,
dá muito certo. Né? Então, até uma frase que a gente conhece, um está no tom de Jerry, né? Não existe isso. Então, se você pegar isso como exemplo e olhar para um grupo que deve tocar a mesma coisa ao tempo, se estiverem fazendo coisas diferentes, cada um faz diferente, não há harmonia. Assim precisa ser na vida da igreja, como um todo. Nós precisamos estar com o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento. Trazendo um exemplo prático das nossas vidas, vamos lá. Imagina só se a liderança da nossa igreja propõe algo. O pastor dessa igreja está bem animado, querendo fazer algo novo, uma ideia nova, um trabalho novo em benefício da igreja. Se os irmãos não abraçarem essa ideia, se os irmãos não comprarem a ideia que está sendo e acabam não dando tanta importância assim para aquilo que está sendo proposto, nós nos depararmos com isso. Nós estaremos sentindo a mesma coisa? Se somente a liderança da igreja, se somente o pastor está super animado para que algo seja feito, se as outras pessoas, nós, dermos importância para isso. Quando nós nos deparamos aqui com o versículo 2, poderemos dizer que nós estamos vivendo. Nós estamos sentindo a mesma coisa. Aplicando isso à nossa realidade, a verdade é que na maioria das vezes não estamos tão animados assim. Não estamos sentindo a mesma. E o que Paulo nos ensina é que estejamos unidos. Possa lembrar, a humildade de Cristo nos ensina a viver uma vida em humildade, de entrega, em obediência a Deus. E a segunda coisa, como nós podemos trabalhar isso, como nós podemos desenvolver isso na nossa igreja, é sendo humildes. Olha só o que diz aí os versículos 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é. Façamos humildade. Paulo estava dizendo para aqueles irmãos, quando fossem fazer algo, deixassem o orgulho de lado. Atrás. Olha, quando você for fazer algo para a sua igreja, deixe o seu orgulho de lado. Deixe o seu orgulho lá fora. E, se possível, na volta, nem pegue ele de volta. Quando você é para a sua igreja com o objetivo de fazer algo, com a mente de fazer algo, em fazer algo, deixe o seu. O ponto 1, quando vimos que a humildade de Cristo nos ensina a viver essa vida de unidade, a viver essa vida de entrega, de obediência a Deus, sendo unidos, sentindo a mesma coisa, a nos depararmos com o versículo 3, vemos que se o nosso ego já não estiver sendo tratado, nem na humildade chegaremos. Lá mesmo no primeiro ponto, na unidade, encontraremos problema. Existe essa conhecida frase aqui, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Por que é tão difícil farmos isso? Por que é tão difícil nós obedecermos? Por que é tão difícil você considerar o seu irmão, o seu próximo, superior a você? Por que é tão difícil eu olhar para o meu irmão e achar que eu sou pior do que ele? Porque tão difícil é olhar para minha irmã e achar que ela é muito melhor do que eu em vários outros. Paulo, já sabendo o que acontecia na igreja de Filipos, onde ele vai descrever no capítulo 4,
sobre Evódia e Sinti, ele já vem trabalhando desde o capítulo 2 isso. Desde o capítulo 2, ele vem trabalhando. Eu pergunto a você, quantos de nós, quando queremos fazer algo na igreja, estamos primeiramente em nós? Surge uma ideia na sua cabeça, surge uma vontade de fazer algo. Quantos de nós pensamos primeiramente em nossos irmãos? Ei, você aí, já parou para pensar nisso? Ou até mesmo antes de surgir uma vontade de fazer algo, primeiro você pensa no seu irmão, depois essa vontade surge. Quem de nós coloca as nossas necessidades? Quem de nós coloca as necessidades dos nossos irmãos? Ou pelo menos de um irmão, de uma irmã em específico, superior a nós? Eu pergunto para você. Você está disposto a abrir mão do seu status, daquilo que você conquistou, daquilo que você faz, da influência que você tem? Está disposto a abrir mão disso para que possa servir aquele que são os outros? O texto não está nos ensinando a nos autodepreciar. Que ódio, eu não faço nada teste, só os outros são melhor. Não. O texto não nos está nos ensinando. O texto nos ensina a conhecer o valor do próximo, colocar o bem coletivo como mais importante. Paulo escreve para aqueles irmãos e nos ensina que precisamos olhar para os outros, para o interesse dos outros, nossos irmãos, priorizando a vida em comum e deixando de lado nosso egoísmo, nosso status, aquilo que nós conquistamos, aquilo que nós temos, aquilo que nos deixa em algum nível achando que somos melhores, que somos maiores, mais especiais, ou qualquer outra coisa que ache que pode fazer você, que pode me fazer melhor. A segunda coisa, sendo, novamente, a unidade de Cristo nos ensina a viver uma vida em unidade, em entrega, em obediência. E agora nós chegamos aqui, no versículo 5, onde você que está cansado, você que de alguma maneira passou aí o final de semana bem ativo, peço a sua atenção para que você acorde. Tá? É aqui no versículo 5, onde nós chegamos no coração do capítulo 2. E não somente o coração do capítulo 2, mas o coração, o centro do livro Filipenses. E a terceira coisa é sendo obediente como Cristo. Olha só, diz o versículo 2 aí do nosso texto. Versículo 5. Sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, mas fez-se a si mesmo de negação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, deu-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E nós podemos ver a humilhação do nosso. Dos versículos 5 ao 8, Paulo mostra que a igreja de Filipos, o exemplo maior, tenham o mesmo sentimento de. Paulo mostra para eles aqui o maior exemplo de humildade. O Cristo que é Deus, escolhendo a humilhação. Mesmo sendo Deus, ele não quis a glória de Deus. De toda a reputação que ele tinha como Deus,
de toda a sua glória, majestade. Ele escolheu se esvaziar de tudo. Cristo não deixou de ser Deus. Essa é uma verdade que nós precisamos aqui enfatizar. Mesmo escolhendo humilhar-se, Cristo não deixou de ser Deus. Mas por ser Deus, se dispôs de maneira voluntária a assumir a forma de servo, a forma de homem. Olha só o que o versículo 8 diz. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele mesmo se humilhou, tomando a forma da criação como homem. Nos versículos 5 a 8, nós vemos a humilhação do Deus encarnado. Nosso Salvador se rebaixou de maneira voluntária para cumprir a vontade do Pai em obediência. O Criador se esvaziando da sua glória para assumir a forma da criação. E eu digo, qual outro melhor exemplo para mostrar o pior do homem? Cristo decidiu assumir a forma de homem, entregando a sua vida em obediência voluntária para fazer a vontade de Deus. Quantos de nós estamos dispostos a isso? A gente tem que parar de ser crente. O crente que enxerga as coisas somente no superficial. Humildade, tudo bem. Humildade tem que ser humilde mesmo. Talvez até saiba o conceito de humildade. Mas quando nós vamos aplicar na prática, nós esquecemos como isso funciona. Como que nós podemos viver as nossas vidas olhando para esse texto, capítulo 2 de Filipenses, e acharmos que nós somos tal? Qual outro pior exemplo para mostrar o pior do homem? Cristo decidiu assumir a forma de homem. Olha, você entrar nesse texto, se você aqui compreender isso, você vai ver que não existe nada pior, não existe nada mais humilhante que o Deus, o Criador que fez todas as coisas, se rebaixar ao nível. O Deus criou todas as coisas, o Deus de glória exaltado, se humilhar sendo homem. Nós, meros mortais, criaturas, achamos que nós olhamos para as Escrituras e vemos que o fato de Deus, a pessoa de Cristo Jesus, ter vivido da forma de homem, humilhação. É isso que Paulo está nos dizendo. Olhem para ele. Esse é o exemplo de humildade. Esse é o maior exemplo de entrega, de obediência. É para esse exemplo que vocês devem olhar. É segundo esse exemplo que vocês devem viver. Lembra o que ele estava dizendo lá no versículo 3? Não façais nada, não façam nada. Vocês não façam nada por vanglória ou contento. A verdade é que, em nossa vida de igreja, isso tirando o que nós fazemos fora, na nossa família, na nossa casa, com os nossos amigos, nos ambientes que nós vivemos, a verdade é que, quando nós queremos fazer algo, é porque nós primeiro estamos pensando em nosso benefício. Quando nós queremos fazer algo na igreja, a maioria das vezes essa é a verdade. Nós estamos pensando em que nós podemos se beneficiar. Eu vou servir ao Senhor naquele ministério porque eu vou ser visto. Eu vou participar desse ministério porque isso vai me ajudar em algo. Eu vou ajudar essa pessoa porque lá na frente ela também vai me ajudar. Olha, nossa, como eu tenho uma condição tão boa, por isso eu vou ajudar essa pessoa, porque eu estudei tanto para chegar onde eu cheguei e agora eu tenho condições tais que eu vou mostrar que eu tenho essa condição ajudando aos meus irmãos. Ou não. É mais fácil quando a minha igreja propor algo para fazer. Lá no versículo 3, está dizendo, não façam nada por contenda ou por vanglória. Eu vou ser contra.
Quando a minha igreja propor algo para ser feito, quando eu ver o meu pastor animado, a liderança da minha igreja animada, propondo algo, não me beneficia, então eu estou fora. Não me beneficia, então eu... Ministério de Ações Sociais da nossa igreja. Eu não preciso de cesta básica, então eu não me importo em contribuir bem, eu não estou necessitado. A verdade é que, aplicando isso em nossas vidas, nós queremos fazer as coisas quando há um benefício a cada um de nós. A verdade é que nós nunca queremos fazer algo pensando no benefício. Você lembra aí? Eu convido você a lembrar. Pense aí na última vez que você fez algo para alguém, você fez algo para a nossa igreja, você fez algo para algum irmão, e você, pelo contrário, você não se beneficiou. Você ajudou alguém, mas sofreu alguma consequência. O ato de você ter pensado no próximo, aconteceu algo que não foi tão legal para você. Aí você pode dizer, porque eu já ralei muito para chegar onde eu cheguei. Então, qualquer coisa que eu precisar fazer que tire o meu status, qualquer coisa que precisar fazer que pareça que eu esteja me humilhando para fazer, aí eu não quero. Aí eu não quero porque eu já ralei muito na minha vida para conquistar o que eu tenho hoje e fazer isso daqui, todos vão achar de mim. Saindo daqui do contexto de igreja, lá fora, com seus amigos, na sua escola, na sua faculdade, no seu... Nós necessitamos isso. Será que você é capaz de fazer algo que pareça ser humilhante para você? Será que você é capaz de fazer isso ou você pensa, não, eu estou em outra posição. Isso aqui eu não vou me humilhar para fazer isso aqui não. Eu sou o tal, né? Eu já cheguei nesse nível. Meu irmão, Cristo decidiu ser obediente até a morte. Eu disse aqui. A gente olhar para as escrituras, para esse texto dessa maneira, meu Deus, que humilhante. Se não fosse por Cristo, dá vontade de morrer. Como que o Deus todo-poderoso, soberano, criador de todas as coisas, se humilha ao ponto de se tornar homem, de parecer semelhante como eu, como você. Nós achamos muitas vezes que nós somos as belas criaturas, perfeitos criados. Cristo decidiu ser obediente até a morte de cruz, como o versículo 8 vai falar, uma das piores formas de ser morto, uma das piores mortes, uma das piores formas romanas de ser morto é a morte de cruz. Humilhou-se, foi obediente até esse tipo de... Cristo fez isso. Por que você não muda a sua conduta? Por medo do que vão pensar de você? Por medo do que vão achar de você? Você não muda a sua conduta, você sabe muito. A verdade de Cristo, viver uma vida em unidade, em entrega, em obediência. Versículos 5 ao 8, nós vemos aqui a humilhação de Cristo. Mas não acabou aí. Dos versículos, agora do 9 ao 11, nós vamos ver a exaltação. Cristo, mesmo ele mesmo. Versículo 9. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra. O mesmo Cristo que a si mesmo se humilhou, agora é exaltado. Antes, servo sofredor, humilhado. Agora, Paulo o apresenta como rei. Rei que está acima de todos. Versículo 10. Todos irão se dobrar diante do rei exaltado. Da língua confessar que o rei é o Senhor. E olha só o que diz aí, o finalzinho do versículo. Isso tudo para o quê? Tudo isso para quê? A glória. E o que isso quer nos ensinar? A escolha que Cristo fez em obediência ao Pai fez ser exaltado, ser rei sobre todos, como o nosso representante maior. Isso nos faz escolhermos também sermos úteis em obediência a Deus. Você percebe esse contraste quando começa lá do versículo até chegar no versículo 11? Paulo, versículo 1 até o versículo 4, vem tratando das pessoas, vem tratando dos seres humanos, de nós, da igreja. Quando chega no versículo 5 até o versículo 11, ele faz esse paralelo entre a humildade do outro e a humildade isso nos faz escolhermos também sermos em obediência pela salvação que o dia nos foi dada, para que reinem todos nós. Existem algumas coisas que nós podemos aplicar em nossas vidas a partir disso. Viver uma vida de humildade é olhar para o sacrifício de Cristo e reconhecer que as necessidades dos outros são mais importantes que aquilo agrada. Novamente, a partir de será que você, será que eu consigo, será que nós conseguimos sofrer algo para que nós possamos atender a necessidade de um irmão nosso? Ou será que nós só podemos servir alguém quando nós empatarmos? Vou te ajudar aqui, mas fica bom para mim, fica para tu, então. Servir, eu vou te ajudar. Se fica bom para mim, fica bom para tu. Será que nós temos a capacidade de ajudar aquele que precisa em ficarmos negativos? Será que nós temos a capacidade, assim como se humilhando para cumprir a vontade, em obediência a Deus? Ver uma vida de unidade na igreja exige entrega da nossa vida. É deixar muitas vezes a nossa vontade de lado, aquilo que nos beneficia, aquilo que nós queremos, é deixar isso de lado, fazer aquilo que é bom para o todo. A humilhação de Cristo Jesus, em obediência a Deus, tinha como objetivo bem daqueles que iriam crer em seu nome. O bem daqueles que irão desfrutar a vida eterna. Ver uma vida de obediência a Deus requer de nós reconhecermos que somos dependentes de Deus para que possamos mudar. Você é capaz de não pensar na sua saúde e benefício dos outros? Você é capaz de, se necessário for, ficar doente para que você possa servir aos outros?
E nós pensamos, eu só não vou fazer isso porque está doente. Vou fazer isso porque é a minha saúde. Tenho que primeiro cuidar da minha saúde, cuidar de mim. Lembra que colocar as necessidades dos outros não é autodepreciação. Mas quando nós olhamos para o versículo 3 e 4 do livro Filipenses, do capítulo 2, nós vemos que isso é forte. Olhar para as necessidades dos outros e olhar agora para o sacrifício de Cristo envolve sacrifício da nossa parte. Se eu tenho duas coisas, eu necessito só de uma, e agora eu resolvo doar a outra para o meu irmão que não tem nenhuma, eu empatei. Certo ou não? Se eu tenho dois, eu só uso um e você não tem nada, e eu te dou um, qual a diferença faz? E se eu só tenho um? Não tem nenhum. Eu te dou. Fiquei no negativo. Há sacrifício da minha parte. Possa te servir. Para que eu possa colocar o seu interesse superior ao meu. Será que nós somos capazes? Se possível for, sacrificarmos a nossa vontade. Sacrificarmos aquilo que nós temos em benefício do outro. E quando nós olhamos para o versículo 5 ao 11, nós vemos a vida de Cristo Jesus, o Deus soberano, sacrificando. O objetivo outro. E o objetivo da igreja, daqueles que creriam no seu nome, daqueles que creram no seu nome. A unidade só é vivida na igreja quando nós dispomos a servir os outros em amor. Mais do que isso, em sacrifício. Com o objetivo de glorificar. Olha, se nós levarmos uma vida que só há empate, serviço ao outro, só há benefício da minha parte em servir a você, quando nós olharmos para isso, onde está o nosso serviço sacrificial? Nós temos se sacrificado em servir ao Senhor, servindo aos nossos. Nós temos sacrificado algo de nossas vidas para que nós possamos servir a nossa igreja. Isso, talvez você esteja pensando de valores financeiros, de dinheiro. Não. Mais do que isso. Servir ao outro, servir à igreja, a maioria das vezes, dinheiro, talvez, recurso, seja a última coisa necessária. Servir ao outro. A unidade na igreja só é vivida quando nos dispomos em amor. Com o objetivo de glorificar. Que nós possamos olhar para o nosso exemplo maior, Cristo Jesus, servo que escolheu ser obediente a Deus até a morte. E foi exaltado soberanamente. Você pode pensar, dentro dessa ideia, dentro de Cristo Jesus se humilhou, mas lá no versículo 9 a 11, ele foi exaltado por Deus. Aí você, como um mero mortal, e eu? E o que é que vai acontecer comigo, né? Sempre pensando no nosso benefício. Irmão, nós já fomos salvos da ira. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós cantamos no começo do nosso nos alcançou. A maravilhosa graça nos alcançou. Hoje, mesmo nessa vida terrena, nós podemos desfrutar da comunhão. Nós podemos desfrutar da dependência do Senhor. Saber que quando nós morrermos, se Cristo não voltar antes disso, nós iremos viver eternamente a vitória.
Isso é a vitória para todos. E como Cristo Jesus foi exaltado soberanamente por todos como rei, nós também, a graça de Cristo, reinar eternamente. Essa é a nossa vida. Essa é a humildade de Cristo. Em si, viver uma vida em unidade que entrega. Hein? Tá. Santo Deus,